Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje eu tenho o Renan Bernardo. Renan, se apresenta aí para os nossos ouvintes, fala um pouquinho aí sobre você. Meu nome é Renan Bernardo, sou escritor de ficção fantástica, ficção científica, fantasia, terror. Sou do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou formado em engenharia de computação, que não tem nada a ver com escrita. Trabalho na Universidade Estadual do Rio, aqui do Rio, na UERJ. E recentemente eu lancei um conto numa antologia na Itália. Tenho contos publicados em outras antologias e revistas aqui do Brasil. E tenho um romance de terror publicado também. E 2 contos publicados também de forma independente na Amazon. Me diz o seguinte, como você começou a escrever e quando você começou a escrever? Então, na verdade eu escrevo desde de criança. Eu escrevi uns contos de terror, que hoje em dia seriam contos de comédia, de tão bizarros que eram. Eu escrevi numa folha A4 mesmo. Quando eu ganhei meu primeiro computador, eu comecei também a digitar esses contos. Eram contos normalmente que tinham a ver com a rua que eu morava, o prédio que eu morava, coisas assim mais locais e coisas de criança mesmo que não tinha muita qualidade. Aí com o tempo eu comecei a escrever, na verdade, escrever e desenhar histórias em quadrinho também de forma bem amadora, né? Com um amigo meu, a gente ficava criando, inclusive eu falava que eu inventava as histórias e meu amigo desenhava. Porque ele sabia desenhar bem, mas não sabia inventar história. Eu sabia inventar história, mas não sabia desenhar. Aí eu escrevi, né? Escrevi bastante dessas histórias em quadrinhos. Cheguei a comprar até grampeador profissional, grampeava as revistas. E mais pra frente, quando eu comecei mais a ler mais coisas, né? A ter leituras mais adultas, digamos assim, comecei a ler Harry Potter, depois li Senhor dos Anéis. Comecei também a escrever fanfic de Senhor dos Anéis e criar histórias e mundos baseados nesse tipo de fantasia, né? E assim, eu escrevia essas histórias, mas assim, depois, por um bom tempo, por muitos anos eu parei, eu não escrevi mais nada e só fui retomar mesmo. Eu sempre tive interesse, assim, mas acabava não escrevendo nada. E só fui retomar mesmo em 2011, que aí eu escrevi uma história de ficção científica. Cheguei a publicar no Wattpad, mas depois tirei. Mas assim, aí desde 2011, com uma pausa ali, acho que em 2013, 2014, eu comecei a escrever direto. 2013, 2014 não, desculpa, 2012, 2013. Comecei a escrever direto e desde então acabei meio que migrando, não migrando exatamente, mas adquirindo também, voltando com esse lado meu que eu tinha lá na infância, acabei voltando com ele. Renan, você falou aí no Wattpad, foi por lá que você começou a se destacar, não foi? Se eu não me engano, teve também uma premiação que você recebeu com a Sala do Tempo, né, que é o seu primeiro romance. Fala um pouquinho aí sobre isso. E agora, você ainda usa o Wattpad para poder divulgar os seus trabalhos? Eu usei muito em 2014, que foi onde eu publiquei meu primeiro romance. Na verdade, surgiu lá no Wattpad, que foi A Sala do Tempo. Eu publiquei, na verdade, A Sala do Tempo começou como um conto. Publiquei ele no Wattpad, começou a ter bastante gente lendo, e eu comecei a ver que tinha um certo interesse por aquela história. Então, eu acabei criando outras partes. Eu fiz, na verdade, 7 partes, na verdade, e fui postando lá aos poucos. E teve um engajamento muito grande do pessoal, muita gente comentando. E aí, em determinado momento, eu vi que eu tinha sido um dos escolhidos uma pessoa da equipe do Wattpad entrou em contato comigo e me informou que eu tinha sido um dos escolhidos para ser finalista do Watts, que é o prêmio deles, né? O Watts 2014. Depois o Watts acabou virando um prêmio maior até lá dentro, né? Mas nessa época ele já era razoavelmente importante, mas hoje em dia ele tem ainda mais visibilidade. Mas então, aí voltando, eu ganhei esse prêmio em 2014, então teve mais gente lendo ainda, e em 2016 acabei conseguindo publicar ele em formato físico. Depois ele acabou ganhando uma outra capa extra também, então ele foi publicado com 2 capas. Não foram 2 edições, mas foram uma edição com 2 capas. E aí eu acabei eu tive que tirar ele por causa de direitos autorais, tive que tirar ele do Wattpad por um tempo. Deixei um trecho lá e o link para compra do livro físico e tal. Só que recentemente ele voltou, os direitos voltaram para mim e ele está publicado na Amazon por R$ 2,99.
Deixei ele lá de forma definitiva por R$ 2,99 em versão digital, porque eu não tenho mais versão impressa. Na verdade, ainda tenho 3 versões impressas aqui em casa, mas meio que está esgotado. Entendi, mas no caso, Renan, quando você lançou essa tiragem do livro em físico, né? Não foi por alguma editora? Foi. Ou foi independente? Não, foi editora Madrepérola, que é uma editora lá de Londrina, uma editora pequena lá de Londrina. Tava lá dando uma olhadinha também lá na Amazon, e eu vi que você tem, além, né, além da Sala do Tempo, você tem também um conto chamado O Sol, né? Sol em Mundo de Trolls, não é isso? Isso. Fala um pouquinho aí desse conto, né? É uma fantasia, não é isso? Isso, ele é um gênero mais... Porque A Sala do Tempo é um livro de terror, né? Inclusive foi uma época muito divertida escrever A Sala do Tempo e mencionar isso, acabei não mencionando, mas foi uma época muito divertida e logo depois de terminar eu já emendei direto em escrever fantasia, retomando já o que eu fazia lá atrás, de escrever fanfic de Senhor dos Anéis, escrever criar mundos fantásticos. Então eu criei esse mini conto, na verdade não criei mais nada relacionado a ele, não fiquei elaborando mundos para ele, mas eu tive essa ideia de uma menina que morava em uma caverna e nunca tinha visto o mundo do lado de fora da caverna, porque o mundo do lado de fora tinha sido totalmente dominado por trolls. E aí a história, basicamente, eu não vou aqui entrar em detalhes para não estragar. Para não dar spoiler, né? Exatamente. Mas a história basicamente é essa menina tendo contato pela primeira vez com o mundo de fora. Ele é um conto mais com uma pegada mais infanto-juvenil. Inclusive, dos meus contos, de tudo que eu já escrevi até hoje, eu acho que esse é o que tem a pegada mais infanto-juvenil. E você também publicou na revista Taverna, não é isso? Isso. O conto é A Norma Aqui de Cima. Isso mesmo. Publiquei na primeira edição deles, no início do ano passado. Com essa pandemia tá difícil de lembrar que foi ano passado. É verdade, a gente tá bem perdido no tempo, né? Exatamente, essa sensação de tempo muda, né? Inclusive, esse conto é um dos finalistas do Prêmio Odisseia. Ah, é verdade. Fala um pouquinho, Renan, desse conto aí. Aí, no caso, A Norma Aqui de Cima já não é uma fantasia, né? É uma ficção científica. Isso, ficção científica. E o que você pode falar dele aí também sem entregar muita coisa? Então, esse é um conto que, ele comparado com O Sol e Mundo de Trolls, ele é muito mais pesado, é um conto mais adulto, uma leitura mais adulta, né? E ele nasceu da ideia de que o nosso idioma, na verdade todos os idiomas, né, basicamente, mas o nosso em particular, porque é o idioma que eu conheço melhor, ele é moldado, ele é usado de uma forma que ele também serve para afastar certas pessoas. Ele é moldado toda na desigualdade. Então, cheguei a ter uma conversa com a minha namorada inclusive foi essa conversa que deu o gatilho inicial dessa ideia, de que a língua do direito, que se você perceber a língua jurídica aqui do Brasil, provavelmente outros países também, mas falando do Brasil, a língua jurídica, a língua usada no direito, ela é uma língua muito cheia de pompa, é uma língua que é feita para afastar as pessoas que... Não feita para isso, mas é uma língua que afasta as pessoas das classes mais baixas da sociedade. Acaba gerando aí um preconceito linguístico, né? Exatamente. Então, a ideia do conto nasceu disso, nasceu de que o conto fala de um mundo em que você tem que respeitar a norma culta do português. Se você não respeita essa norma, você é meio que multado ou rechaçado pela sociedade ali. E, normalmente, quem não respeita essa norma nesse mundo é exatamente as pessoas que têm uma condição não tem uma condição de ter uma educação mais privilegiada, né? E é exatamente isso que acontece no nosso mundo também. Se a gente for perceber, a língua separa as pessoas também. É verdade. Acaba sendo também uma maneira aí de construirmos muros, né? Entre as pessoas, né? Exatamente. Inclusive, esse é um dos temas abordados no conto, né? Inclusive, essa frase acho que está lá. Renan, um outro detalhe aí que eu também percebi, né? É que você lá pelo Twitter, né? Eu te acompanho por lá também. E eu vejo que você, pelos seus tweets, eu vejo que você tem visado aí, né, o mercado internacional, né? E você no início da nossa conversa de hoje, você até falou, já falou um pouquinho sobre isso, né? Que você publicou numa antologia italiana. Então eu gostaria de saber de você como é que foi essa experiência de ter publicado nessa revista lá fora, né? E quais são os desafios aí para o brasileiro, né, para o escritor brasileiro que quer também
publicar, né? Ter o seu conto publicado lá fora. Eu tenho tentado já há um tempo, desde 2016, publicar em outros idiomas, principalmente o inglês, porque é um idioma que eu consigo escrever diretamente em inglês e por ter um alcance muito grande também. Essa história, inclusive, dessa antologia italiana foi escrita inicialmente em inglês, foi aceita pela Future Fiction e publicada e traduzida para o italiano e publicada em italiano. A Future Fiction é uma editora que publica principalmente ficção científica, eles publicam algumas coisas de fantasia também, mas principalmente ficção científica, e o objetivo dela é publicar gente do mundo todo, tentar diversificar o máximo possível. Eles são da Itália, eles não publicam só italianos, eles tentam alcançar gente do mundo todo, e eles acabaram chegando em mim. Eu submeti para eles uma história, que é uma história do gênero solarpunk, que é um subgênero da ficção científica, e acabou sendo aceita e traduzida para o italiano. O que eu tenho tentado também é submeter para as revistas anglófonas, né, que são as revistas de idioma inglês. E aí tem várias, nos Estados Unidos tem muitas revistas que aqui a gente está vendo agora, a gente só está vendo agora uma ascensão desse mercado de ficção curta. Eu sempre gostei muito de ficção curta, né? Inclusive eu naveguei do romance para a ficção curta, exatamente em parte por gostar muito de ficção curta e em parte também por ser mais fácil para penetrar nesse mercado de ficção curta em inglês. É mais fácil você penetrar com ficção curta do que com romances. Se você quiser publicar um romance lá fora, é um pouco mais complicado. Assim, eu não sou a pessoa ideal para dar detalhes sobre isso, mas é legal que você tenha um agente de lá, e por você não ser americano, tem todas aquelas barreiras, tem a barreira do idioma. Enfim, com a ficção curta é muito mais democrático, digamos assim. Ainda tem aquela americanização excessiva, né? E essa é uma das dificuldades que a gente tem de entrar nesse mercado, porque o americano consome muita coisa de dentro do país e eles não expandem para outros países. Raramente você vê um americano lendo coisas de autores de outros lugares. Eles são fechados, né, para outras culturas. Exatamente, né? Eles são muito fechados para outras culturas. E agora que a gente vê, o mercado de ficção científica e fantasia tem feito um esforço para mudar isso, né? Então tem revistas como a Clark's World e a Future Science Fiction que têm tentado atrair de forma ativa escritores de fora dos Estados Unidos. Ainda é muito difícil, ainda tem muita concorrência, é necessário saber muito bem escrever em inglês, não tanto falar, mas escrever principalmente. E mais do que isso, é importante ler muita ficção em inglês, ler muito do gênero que você está querendo, ler os autores que você gosta em inglês, para você ter uma certa familiaridade, né, com o idioma e conseguir escrever de forma mais natural. Nunca vai ser 100% natural, porque a gente não nasceu falando o idioma, mas ainda assim a gente consegue aprender e consegue entrar nesse mercado aos poucos. Inclusive, que eu lembrei agora também, esse conto que saiu na Itália, isso é uma notícia em primeira mão aqui. Na verdade, não exatamente em primeira mão, porque eu contei para algumas pessoas já, mas é mais ou menos em primeira mão, é que esse conto vai sair ano que vem na China. A Future Fiction vai traduzir ele para o chinês e vai publicar ele na China. Ah, cara, que legal, hein? Vai expandir ainda mais, né, cara, aí a sua literatura, né? Bom, muito legal, cara. E, Renan, como é que você vê hoje aí, cara, a ficção científica no Brasil, assim, cara? Você parece ter mais uma preferência pela ficção científica, né, de escrever ficção científica. Como é que você vê esse gênero aí no Brasil? Hoje em dia eu escrevo, eu acho que, se eu olhar minha planilha aqui, eu acho que tem assim, até um certo balanceamento entre ficção científica e fantasia. Nos últimos anos, escrevi tanto ficção científica quanto fantasia, em termos de ficção curta, né, de contos. Mas eu diria que realmente a minha preferência hoje acaba sendo a ficção científica. E é um gênero que está crescendo muito aqui no Brasil, né, nos últimos anos. É um gênero que era muito de nicho, ainda é de nicho, e acho que vai ser ainda por um bom tempo, mas é um gênero que já está... A gente já vê algumas produções maiores de ficção científica brasileiras, a 3%, por exemplo. Não sei se você conhece aquela série da Netflix.
É uma série grande, com atores famosos, foi lançada na Netflix, que é uma forma inclusive eu soube que ela fez bastante sucesso nos Estados Unidos. E é uma forma do Brasil e do resto do mundo ter um contato com a ficção científica produzida aqui, né? A gente, aos poucos, deixar de ser nicho. E está crescendo muito também o número de revistas que se interessam pelo assunto. Tem a Mafagafo, a Faísca, a Trasgo já é um pouco mais antiga, a própria Taverna, né? Que é algo que a gente não tinha antes. A gente não tinha mercado para ficção científica, muito menos para ficção científica curta. Se você for pensar, há uns 10 anos, uns 10, 15 anos, você dificilmente achava um livro de ficção científica nacional nas livrarias. E hoje em dia isso já é bem mais comum. Beleza, cara. Assim, a gente tem visto aí não só a ficção científica, né, mas também o terror, né, além também da fantasia, o terror também tem tido bastante procura, né, cara? Então, assim, acho que a literatura fantástica no Brasil, de uns tempos para cá, ela tá realmente em ebulição, né? Ela tá crescendo e conforme você falou aí, vários veículos aí de divulgação. Então, assim, é um movimento, né, que tá até ganhando agora, né, as universidades, né, que um tempo atrás também era uma coisa meio vista assim, né, né, a olho torto, assim, digamos, né, numa linguagem mais popular. Mas hoje até na parte acadêmica você vê que tem professores que escrevem literatura fantástica. Então, assim, eu acho que a coisa agora não tem mais jeito, né? Vai só em frente mesmo. Exatamente, eu espero que sim. Inclusive, essa é uma das diferenças que a gente tem, né, com os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, mas com países desenvolvidos em geral. A gente tem essa diferença de não ter aqui muitas especializações e carreiras acadêmicas dentro da ficção fantástica e da escrita em geral, da escrita criativa em geral, né? Aqui no Brasil a gente tem muito pouco isso, poucas oportunidades disso nas universidades, pouca discussão acadêmica nesses assuntos, mas no exterior você vê isso muito, assim. Nos Estados Unidos tem muitos cursos, acho que todos os estados lá devem ter pelo menos uma universidade que tem um curso de escrita criativa, e aí dentro dele você consegue se especializar em ficção fantástica e ficção científica, e isso é algo que seria muito interessante aqui. Workshops também sobre o assunto, a gente também vê muito pouco workshop aqui no Brasil, e também nos últimos anos isso mudou um pouco, e eventos, né, as convenções dos Estados Unidos é cheio de convenções sobre ficção fantástica, e a gente só agora está começando a ter. O próprio Prêmio Odisseia, ele nasceu de uma convenção brasileira, que é a Odisseia de Literatura Fantástica, e eu acho que aos poucos a gente está caminhando para o lugar certo. Cara, assim, foi muito bom aí, cara, estar com você. Eu vou pedir ainda para você poder, né, deixar os seus contatos, mas desde já eu gostaria de agradecer, né, você ter aceitado o meu convite, né, e fazer parte aí, né, dessa volta da gente, né, que assim, acho que hoje qualquer veículo, né, que divulgue, né, a literatura fantástica, acho que é válido, né, cara? Exatamente, e eu que agradeço o convite, e eu acho que você e o seu podcast também são parte desse movimento para fazer a literatura fantástica ser mais visualizada, ser mais lida aqui no Brasil. Beleza, cara. Então, vou pedir agora para que você deixe aí, então, os seus contatos. Depois eu vou colocar no post lá para poder dar aquela reforçada. Mas aí, onde encontrar, né, o Renan Bernardo aí pelas internets, pelas webs? Vocês podem me encontrar principalmente no Twitter, que é onde eu estou mais ativo ali, que é twitter.com/Renan Bernardo, e também no meu site, que o meu site originalmente está em inglês, mas se você clicar na bandeirinha lá, ele tem em português também, que é www.renanbernardo.com, ou se você quiser ir direto para o site em português, é ptbr.renanbernardo.com. E lá dentro do meu site, aí tem lá minhas publicações, um pouco mais sobre mim. Inclusive,
eu acho que é interessante falar isso aqui. Lá na aba do meu site, eu estou abrindo ele aqui só para ter certeza, tem uma aba escrita em inglês, que quem tiver interessado em escrever em inglês, eu tenho uma área do site só com dicas disso. Tem outra área do site que tem um monte de revistas que aceitam submissões em língua inglesa do mundo todo. Então, se vocês estiverem interessados em submeter para esse mercado anglófono, é só entrar lá e pegar lá as dicas que eu coloquei lá. E também tem a minha newsletter lá, que eu posto de forma bem irregular. Aí é só vocês entrarem lá que vocês vão ver também como se inscrever. Valeu, cara. Então vamos despedir aí do público, galera. Tchau, tchau e até o próximo programa. Bom, chegamos ao final de mais um programa, o episódio número 4 com o Renan Bernardo. E todas as informações sobre ele, né, sobre o nosso convidado, estarão disponíveis no post referente ao programa. Peço que vocês ajudem a divulgar o nosso podcast nas redes sociais. Lembrando que o Papo Fantástico agora também tem página no Facebook. Então é só, quem não teve acesso ainda, é só ir lá e buscar, né, Papo Fantástico Podcast, vai estar lá a nossa página. Convido você, né, você também, a conhecer o meu trabalho como escritor. Tá? Então os meus textos se encontram no meu site, que é o robsonsantosescritor.wordpress.com. Quem puder ler, né, comenta, e eu vou ficar muito agradecido com isso aí, tá? Por hoje é só, um grande abraço e até o próximo programa.